Capítulo 3 desse livro, O Homem Integral. Aqui estamos fazendo a leitura comentada do capítulo 3º, cujo título é A Busca da Realidade. Esse capítulo ele é dividido em 3 sessões. O autodescobrimento, que é o primeiro que nós estamos nele. O segundo, a consciência ética. O terceiro, religião e religiosidade. Convido vocês a lerem comigo e a refletirem. Então, a mentora, ela está falando aqui nessa sessão do nosso autodescobrimento, ou seja, quem de fato somos nós. Boa pergunta, né? Eu perguntei para vocês, há um tempo atrás, sobre o que seria de fato a realidade. E aí essa realidade, essa reflexão sobre a realidade pode ter um reflexo sobre quem somos nós, de fato. E aí, antes da leitura de hoje, eu gostaria de contar uma história para vocês. Porque com essa história talvez seja mais fácil a gente ir entendendo certas coisas da nossa leitura de hoje. Existe um conto indiano que ele é muito simples. Para entender, ele é muito simples. É igual as parábolas de Jesus. É muito simples, mas tem uma profundidade imensa nos desdobramentos que ele nos dá. Então, ao invés de contar, eu vou fazer como eles fazem. Vou pedir para vocês irem imaginando, tá? Sabe esses colares de pérola? Pode ser até pérola sintética ou pérola natural. Então, a gente sabe que um colar de pérola ele tem várias pérolinhas, né? E o que segura uma pérola na outra? Tem um fiozinho de nylon, que aí a pérola tem um buraquinho. E aí esse fiozinho de nylon passa por todas as pérolas, depois tem um fecho e aí tudo se mantém ali junto, né? É assim que é um colar de pérolas. Então você imagina que você seja uma pérola desse colar. Então imagina que o mundo, o universo, seja o colar de pérolas. E o indivíduo, você, uma pérola desse colar. Então veja, no início da sua existência como pérola, você não sabe muito bem onde você está, o que é você, o que você faz? Você se enxerga como pérola e vê as outras pérolas, pelo menos as pérolas vizinhas. Você não consegue enxergar muito longe, mas as suas vizinhas ali você consegue conhecer. As pérolas vizinhas são as pessoas aí, o nosso próximo, aquele que cruza o nosso caminho. Então, no começo, quando essa pérola é muito jovem, o que ela vai fazer? Ela vai conseguir olhar para ela mesma e olhar para os outros e falar: nossa, eu acho que eu sou mais brilhante que o meu colega ali do lado. Olha que bonita que eu sou, né? Eu sou mais brilhante, eu acho que eu sou um pouquinho maior, porque as pérolas, se elas forem naturais, elas não são todas iguaizinhas. Uma pode ser um pouquinho maior, outra um pouquinho menor, uma mais brilhante, outra menos brilhante, cada uma com as suas características, mas enfim, você pode, na sua imaturidade de pérola, imaginar, né, que as características que você tem sejam melhores que as dos outros. É perfeitamente normal a gente pensar assim quando a gente é imaturo, a gente olha só para nós mesmos, né? E elege num padrão de beleza e perfeição as características que nós temos. Mas com o passar do tempo, você vai reconhecendo que as características do outro também são interessantes. E aí, depois que passou muito tempo, você cansa de olhar para fora e começa a se perguntar: mas o que de fato eu sou? Onde eu estou? E aí essa pérola vai olhar para dentro. E quando ela olha para dentro, o que ela vai ver? Ela vai ver que no interior dela tem um buraco. Que é isso? Tem um buraco. Mas ela vai falar assim: bom, então eu não sou a pérola. Eu tenho essa casca por fora que é a pérola, mas dentro de mim tem outras coisas. Que é no interior tem coisas diferentes que a casquinha do exterior. Então ela começa a perceber que a composição do material de dentro difere um pouquinho da de fora.
até que ela chega no buraco. E aí, assim, e agora? Aí ela entra no que a gente chama de vazio existencial. Então, no fundo, eu nunca fui a pérola. Será que eu sou esse buraco e não tem nada aqui? Aí ela olha mais para dentro ainda. E de repente, ela enxerga lá no meio daquele buraco o fio de nylon. E aquele fio é de uma substância diferente da dela. O que seria aquele fio? E um pouco mais de maturidade, passando o tempo, a pérola percebe que aquele fio que está dentro dela também passa por dentro das pérolas vizinhas, das outras pérolas. E aquele fio é o fio que transcende as pérolas, é aquele fio mantém o colar coeso. E aí ela fica tão empolgada com essa descoberta de que ela é parte de uma coisa maior, que existe algo que a liga aos outros e que ela e as suas outras irmãs pérolas são parte de algo que é maior, que transcende a elas e que ela quer contar para os outros. Então ela descobre aquilo, aquilo a preenche, porque ela entende que o colar sem ela ficaria diferente, ficaria faltando algo e ela é importante, mas ela faz parte de algo maior. Ela quer contar para outra, né? Cada pérola tem o seu momento, né? Então, às vezes a gente quer contar para as outras pérolas, mas as outras pérolas ainda não estão prontas porque ainda não fizeram esse autodescobrimento, não foram para dentro. E quando a gente descobre que dentro da gente existe primeiro um vazio existencial, porque você precisa se esvaziar da matéria para descobrir o espírito, e que ligando isso tudo, então que você é mais, existe algo mais e maior que você, que é o fio que liga tudo, que é a razão de ser desse colar, você descobre um sentido e um propósito de ser a pérola que você é. Então você se descobre parte de algo maior. Assim é, gente. Quem são as pérolas? Nós. Quem é o fio de nylon? Deus. Permeando todo o universo. Mesmo que quando você olha externamente, você não reconheça o fio. Mas se você olhar para dentro de você, cada vez mais fundo, cada vez mais dentro, no fim, você vai encontrar Deus. Você vai encontrar a sua essência, que é o fio de nylon, que é Deus. Eu queria compartilhar essa história com vocês. E aí, só um minuto. Rosane pediu para entrar, mas sumiu. Bom. Então, depois dessa história, a gente viu com a mentora que nós, o ser humano, é levado de alguma forma ao competitivismo individualista. Para que esse competitivismo? Porque o tempo todo nós estamos atrás, né, do nosso ganha-pão. É isso. E essa é a nossa justificativa. Ou seja, vivemos o exterior. Então, nesse momento, somos a pérola que só olha para sua casquinha e acha que ela é mais brilhante, né, que as outras. E vai chegar um determinado momento, diz a mentora, que esse comportamento de buscar as coisas externas vai nos levar a fazer associações. Nós vamos nos associar a outros indivíduos que pensam da mesma forma que nós. Porque assim a gente se reforça, né? Aí até ela fala, seja montando uma empresa, seja num clube, numa agremiação, nós vamos buscar pessoas que pensam como nós, que buscam as mesmas coisas que nós, que no caso é ganhar a vida exterior. Só que chega um momento, e foi a última leitura que nós fizemos na semana passada, que a ansiedade, o medo e a solidão íntima tornam-se habituais, ou seja, eu sou rodeado de gente, mas é aquela pérola, por isso que eu quis contar a história da pérola, né? Chega um momento
que eu sinto que tem um buraco em mim e aquele buraco está vazio. Então, dependendo de como eu olho, eu enxergo o buraco. Mas se eu vou mais a fundo, o que a pérola descobriu? O fio de nylon. Aí você percebe que aquele buraco é justamente onde o fio passa. Então não é um buraco, é uma ferramenta para que Deus possa permear você, né? Então você se autodescobre o seu propósito, a que você veio. Mas vai passar necessariamente por essa etapa de ansiedade, de medo, de solidão. E aí o homem vai se sentir o quê? Amargurado. E agora a leitura de hoje. O homem, pela necessidade, isso aqui, isso. O homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser o número um e logra-o às vezes. Então, o que acontece conosco? A sociedade muitas vezes nos treina, não é isso que a gente vê desde criança? Para ser o melhor, para superar os outros. Não é vencer com os outros, né? Vocês perceberam isso que a sociedade nos... Não é vencer com os outros, é vencer os outros, né? Esse é o competitivismo de uma sociedade extremamente marcada pelo individualismo. Então, para que ele possa se firmar, ele precisa ser o melhor, o número um. E às vezes ele até consegue. É isso que a mentora está dizendo. Só que aí ela vai continuar, ela vai dizer, só que a vida continua. E o que acontece? Então você chega no topo da carreira, no topo do prestígio social, para alguns no topo da fama. Isso pode acontecer, você persegue e consegue. Mas e o depois? E o pós-fama? E o pós-sucesso? O que acontece na vida após isso? Vocês acham que a pessoa que atingiu o topo, ela permanece no topo o tempo todo? Nunca ela vai ser superada por outra pessoa, porque tem outros competidores, outras pessoas competindo. E o que vai acontecer quando alguém a superar? Porque isso, gente, é parte da vida. Alguém vai nos estágios, se eu me disponho a viver uma vida competitiva o tempo todo. Bem-vinda, Rosane, boa noite. O tempo todo competindo com o outro, e eu faço disso a minha vida, o meu propósito, e quando eu for superado? Porque isso não é se eu for superado, é quando eu for superado. Como que eu vou lidar com isso se eu só dei valor a isso na minha vida? Essa é a grande questão. Então a mentora vai dizer que a marcha inexorável do tempo. Tá vendo? Inexorável, a palavra que ela usou, quer dizer assim, não tá no teu domínio parar. O tempo vai caminhar. A fila vai andar. Uma hora você tá no ápice, outra hora você não tá mais. É isso que é. E o que vai acontecer com o passar do tempo? As suas forças, né, diminui-lhe as resistências, solapando-lhe a competitividade, sendo substituído pelos novos competidores que o deixam à margem. É assim, a vida é assim, né? Uma hora nós estamos no topo, podemos até chegar nele, mas não permaneceremos no topo eternamente. Outros competidores virão. E quando a pessoa ficar à margem, qual é o convite daí para isso? Como vai ser a reação de não ser o número um, ser o número dois, o três e assim por diante? Mesmo que ele, o homem, né, haja alcançando o máximo, os sócios atuais consideram-no ultrapassado, prejudicial à organização por falta de atualidade. E os filhos concedem-lhe postos honrosos, recriações douradas,
lucros, desde que não interfira nos negócios. Quantos e quantos são os casos de pessoas que construíram empresas sólidas, trabalho de uma vida toda, e depois eles são simplesmente afastados pelos filhos. É ou não é, gente? Isso é uma realidade que a gente vê acontecendo, e é disso que a mentora está dizendo. O tempo passa, então a sua vida não pode ser pautada só na busca da competição, porque quando chegar este momento, você não vai estar preparado, porque o que vai restar da vida para você? Se ela for sempre isso, não vai restar nada. Mas o que a gente sabe? Que a vida é mais que isso, né? É isso que nós estamos aqui refletindo, é isso que a doutrina espírita nos traz. Ocorre-lhe a inevitável descoberta sobre a sua inutilidade. Quantos de nós já pensávamos que para determinadas coisas nós éramos insubstituíveis? É ou não é? Porque sem mim isso não vai andar, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Aí de repente acontece uma coisa, a gente fica doente, a gente é afastado e a vida continua andando do mesmo jeito. O mundo não para porque nós ficamos doentes ou porque nós morremos. O mundo não para. Talvez pare, aqueles que são os mais caros, parem um pouquinho para chorar, mas depois a vida continua. Então, dentro da vida material, eu sou realmente inútil. A minha vida serve para quê? Para mim mesma. A minha vida é uma experiência. E se eu encaro assim, que bom para mim. Mas se eu não encaro assim, se a minha vida, se eu sou útil porque os meus filhos precisam de mim, porque não sei quem precisa de mim, aí eu estou sobre bases muito, construir o castelo na areia, né? Muito frágil. Aí ela continua. E isto produzindo-lhe choque emocional. Quando eu constato a minha inutilidade, produz-se então um choque emocional. Angústia ou agressividade sistemática, em mecanismo de defesa do que supõe pertencer-lhe. É ou não é? Não larga o osso, né? Então aí se rebela, aí vai se tornar agressivo, porque acha que tem direito a isso ou aquilo. O homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. Então, esse homem que se rebela porque não é mais útil à sua família, útil à sua empresa, útil à sociedade, só se sente assim porque não sabe que realmente ele é. Ele não sabe que ele é uma pérola que faz parte de um colar e que passa um fio de nylon ligando todo mundo. Ele não olhou para dentro de si mesmo e conseguiu identificar o fio de nylon que liga o colar. Que a realidade é muito mais ampla do que aquela realidade que a pérolazinha só via olhando para ela mesma, onde ela se achava muito melhor que as outras. Quem reconhece que é parte de algo maior que os outros que cruzam-lhe o caminho são, na verdade, as mesmas pérolas por onde o mesmo fio passa, jamais vai se entregar à individualidade, concorda? Porque sabemos que todos somos iguais. Porque o mesmo que eu fizer para o outro hoje, amanhã eu vou receber para mim, não é? Então, essa identificação íntima conosco, esse autodescobrimento que fazemos parte de um mundo maior que nós, é que vai nos dar o verdadeiro sentido da vida. E ela continua. A experiência, em qualquer caso, é um meio propiciador para o autoconhecimento, em razão das descobertas que enseja aquele que tem a mente aberta aos valores morais e internos. Vou parar aqui.
Depois eu continuo, só porque eu quero virar a página aqui. Então, veja, o que ela está dizendo aqui. Essa experiência de querer estar no mesmo lugar, de competir com vencer, competir e vencer aos outros, estar no topo. A experiência por si própria, ela é válida, é isso que a mentora está dizendo. Por quê? Porque ela propicia de alguma forma essa identificação aí com o externo, vai nessa situação de, como é que ela chamou aqui? Choque emocional, quando nós nos reconhecemos inúteis a tudo aquilo, esse choque vai fazer o quê? Vai fazer nós olharmos para dentro. Então, vai propiciar o quê? Uma experiência de autoconhecimento. Então, aquilo que parecia ruim, que é a gente ser afastado, ficar à margem, né? Sentir-se inútil, vai dar um choque emocional que no fundo parece que é má, digamos. Nós consideramos como uma experiência ruim, porém no fundo não é uma experiência ruim, é uma experiência boa. Por quê? Porque a hora que eu for olhar para dentro, buscar os meus valores internos, eu vou reconhecer que eu fiz aquilo que eu deveria fazer no momento certo e que eu continuo tendo o meu valor, porque aquela experiência serve para mim, né? Então é isso que ela está dizendo, que é o que Jesus falava, né? Quando ela fala tem a mente aberta aos valores morais internos, vai pegar essa experiência para si. É quem tem olhos para ver que veja. Jesus dizia isso, né? Ela, a experiência, demonstra a pouca significação de muitas conquistas materiais, econômicas e sociais, diante da inexorabilidade da morte, da injunção das enfermidades, especialmente as de natureza irreversível, dos golpes afetivos, por defrontar-se desestruturado, sem as resistências necessárias para suportar as vicissitudes que a todos surpreendem. Então, o que ela está dizendo? As vicissitudes da vida, ou seja, essa gangorra de altos e baixos, atinge a todos. A questão é como eu lido com essas dificuldades. Simples assim. Se eu tenho estrutura moral, estrutura psíquica, para reconhecer naquela experiência dolorosa o que eu tenho que aprender com isso, ótimo, eu tiro o valor da experiência, porque a experiência vai me fazer para dentro. Agora, se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo olhar para dentro, se eu consigo só dar valor para os valores morais, aí até o Márcio não tá aqui hoje, né? Pelo menos eu não ouvi. Tá, Márcio? Deixa eu só ver. Eu acho que não. Não, não tá. Ele perguntou sobre a questão do trabalho, e eu vou colocar aqui, porque quando eu gravo a gente não tem a conversa, né, que acontece após. Ele falou assim, porque ela fala em algum momento aqui do trabalho, né, e daquele que busca só os valores da utilidade, se eu não me engano é isso. Eu tô tentando buscar aqui os valores. Andréia. Oi, pode falar. Valores do consumo. Isso aí. Obrigada, Maria Lúcia. É sobre os valores do consumo, né? E aí a gente comentou alguma coisinha aqui, mas quando eu dou, né? Quando eu trabalho, mas só buscando os valores de consumo, o que acontece? O meu trabalho tem como objetivo final os valores exteriores. Então isso não é bom. É por isso que ela fala que nós não devemos fazer isso. Todo o trabalho é útil, é isso que eu ia dizer para ele, mas depois ele ouve essa gravação, ele vai ouvir. Eu pensei num exemplo, todo o trabalho é útil. Aí no começo a gente tinha concordado, mas eu discordo, eu fiquei pensando, não. Pensa no trabalho de um traficante. É um trabalho,
É um trabalho, vocês concordam? Existe um movimento, enfim, ele gasta tempo, energia e tudo mais. Ele precisa pensar, ele precisa planejar, é um trabalho. E esse trabalho, apesar de todas as suas consequências funestas, né, para ele é na busca dos valores de consumo e não nos valores morais. Se ele buscasse valores morais, ele teria outro tipo de trabalho, concorda comigo? Então, nem todo trabalho é útil à sociedade, porque é isso que ela fala, que o trabalho para buscar os valores de consumo é inútil à sociedade. Sim, tem muitos trabalhos que são inúteis à sociedade porque desvirtuam a sociedade. Pensa num político corrupto, não o político verdadeiro, realmente um líder, tem sua função e é muito importante. Mas pensa num político corrupto que só trabalha para o seu próprio bem. Ele é um inútil à sociedade, concorda? Então eu pensei nisso. E aí, então ela tá falando do outro lado, né? Aqueles que, enfim, conseguem extrair da experiência, dolorosa muitas vezes, mas olhar para dentro de si e buscar os valores morais, os valores internos, elas podem tirar dessa situação uma experiência valiosíssima sobre o significado da vida e seu propósito na vida. E aí, por fim, ela até dura até com as palavras, porque ela diz assim: porque eu tenho que estar fortalecida nessa busca do meu autodescobrimento para quando? Para quando eu viver essas experiências dolorosas, porque ninguém está isento de passar por enfermidades, de ter uma desilusão afetiva, da morte. A única certeza que a gente tem é que esse corpo físico aqui vai morrer, gente. A gente não tem esperança de ficar para semente, né? A alma é imortal, mas o corpo vai morrer. Essa personalidade que hoje está aqui, com a profissão X, da família tal, vai morrer, vai passar. Por quê? Porque o espírito precisa de novas experiências. É isso que ela vai dizer da inexorabilidade da morte. É importante, então, estarmos com a mente aberta aos valores internos para que nós possamos enfrentar essas vicissitudes, essas dificuldades da vida de maneira proveitosa para o aprendizado do nosso espírito e assim conseguir subir um degrau na carreira evolutiva. Esse é o propósito do autodescobrimento, sabermos quem somos nós. Porque a hora que nós descobrimos o fio de nylon que perpassa todos nós vamos dar valores a outras coisas que não aos valores que a gente dá atualmente. É isso, agradeço a vocês estarem até aqui. Até semana que vem continuamos essa leitura.